Bom dia, que maravilhoso dia Deus deu para que a gente pudesse glorificar o nome dele neste domingo e também, obviamente, estudar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. O texto que nós vamos meditar nessa manhã da Escola Bíblica Dominical está em Romanos capítulo 31, capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Um texto muito bonito, muito conhecido por todos os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo de número 39. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maravilhosa palavra de Deus. Nós vamos meditar nesse texto hoje. Antes, porém, vamos ter uma palavra de oração. Ore juntamente comigo. Senhor bendito, obrigado por este domingo, ó Pai, por esse dia do Senhor e essa escola bíblica dominical, feita à distância, mas nós estamos no mesmo espírito, ó Deus, de querer sempre aprender mais a Tua palavra e relembrar coisas que nós já aprendemos. Ó Deus, edifica a nossa vida, nos consola, nos corrige também, porque somos pecadores e precisamos da Tua correção todos os dias. Ó Deus, nós pedimos estas coisas no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, quando nós olhamos para as tristezas dessa vida, existe uma frase dita por Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, um homem de Deus do passado, um homem que foi um grande pregador, e ele disse o seguinte certa vez: pois muito sou arremessado para cima e para baixo. Embora minha alegria seja maior do que a da maioria dos homens, minha depressão de espírito é tamanha de que poucos teriam ideia. Essa citação não seria tão surpreendente se não fosse de Charles Spurgeon, o homem que, apesar de tamanha fé, tinha os seus momentos de tristeza, os seus momentos de dificuldades. Isso ilustra o que os servos de Deus podem passar nessa terra. Os servos do Senhor, eles são sujeitos a todos os reveses dessa vida, todas as tristezas dessa terra. Todavia, Deus nunca disse que a nossa comunhão depende daquilo que sentimos, depende dos nossos sentimentos, das nossas sensações. A nossa comunhão não depende de aspectos subjetivos, mas a nossa comunhão, a nossa certeza e as provas do amor de Deus por nós, e muitas vezes não sentimos esse amor, mas a certeza não vem, repito, do que sentimos, mas a certeza de fato vem daquilo que a palavra de Deus diz a respeito dos filhos de Deus. E por isso o texto lido traz estas provas maravilhosas, as provas de que aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão lançados fora da presença de Deus, independente das circunstâncias. E é muito importante a gente entender isso, que a nossa fé ou a nossa comunhão com Deus não depende
daquilo que estamos sentindo no momento. O nosso critério não deve ser um critério subjetivo, mas deve ser um critério objetivo. Aquilo que Jesus fez, aquilo que está na palavra de Deus. Esse texto é maravilhoso. Nele, Paulo dá provas maravilhosas da segurança que nós temos que ter, e essa segurança vem por causa das provas do amor de Deus pela vida de todos os filhos de Deus. Nós vamos meditar um pouco nesse texto, então, das Sagradas Escrituras. Antes, porém, como de costume, nós vamos para algumas informações contextuais. Isso é bem importante para nós, especialmente porque estamos em uma escola bíblica dominical, então é bom a gente entrar em alguns assuntos relacionados às informações contextuais, como esses projetados aí, a questão da autoria e do propósito. Em relação à autoria, quase não há nenhuma discussão de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta aos Romanos. Por que eu digo isso? Porque existem outras cartas do apóstolo Paulo em que há imensa discussão sobre a autoria. Então, há discussões sobre as questões internas da carta e discussões sobre falas externas também, opiniões de outros escritores dos tempos da patrística, perto dos tempos bíblicos. Mas quando se trata da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a maioria dos estudiosos aí, não vou dizer que é uma unanimidade, mas a maioria não tem dúvidas, não tem dificuldades de entender através de várias evidências internas, ou seja, evidências dentro da carta, e também várias evidências externas de outros escritores falando sobre a carta. Não tem dúvida de entender que essa carta foi escrita mesmo pelo apóstolo Paulo. Isso é importante para nós, porque a teologia liberal tem negado muitas dessas autorias, e muitas igrejas na Europa, até mesmo igrejas reformadas, ou ditas reformadas na Europa e nos Estados Unidos, estão negando esses posicionamentos mais tradicionais. Então nós ficamos com aquilo que é mais tradicional, pois ainda não foi questionado de tal maneira que pudéssemos abandonar esse posicionamento. Em relação ao propósito, o apóstolo Paulo tinha intenções ministeriais, apologéticas, pastorais, e todas essas intenções são combinadas em Romanos para fornecer o propósito geral da carta. Isso é importante porque todas as vezes que nós vamos estudar um livro das Sagradas Escrituras, seja um livro, uma carta, nós devemos intentar saber, nós devemos querer saber, perscrutar, estudar para saber o propósito do autor. Há alguns livros que, pelo fato de serem livros pequenos, por exemplo, a carta de Judas no Novo Testamento, em que fica mais fácil perceber um propósito único. Todavia, como a carta aos Romanos é uma carta grande, o seu conteúdo é bem vasto, fica difícil a gente dizer que Paulo tinha somente um propósito. Então ele tinha vários propósitos, em relação ao seu ministério, propósitos em relação ao pastorado, de fazer com que as pessoas entendessem ali verdades essenciais do Evangelho, propósitos apologéticos, ou seja, de defesa da fé. Paulo, por exemplo, no capítulo 3, ele parece se defender ali de algumas acusações que ele sofria por parte de alguns judeus que achavam que, pelo fato dele dizer que a salvação era pela graça, ele estava ignorando completamente a lei. Então, amados irmãos, nós podemos resumir todas essas informações contextuais dizendo que em Romanos, Paulo queria encorajar os crentes de Roma a partilhar em sua compreensão e ministério do Evangelho como o meio gracioso e eficaz de Deus para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e suas necessidades relacionais entre si. Então, seria aí um resuminho aí de todo o objetivo do apóstolo Paulo relacionado ao tema da carta, As divisões dessa carta até aqui, até o texto que nós vamos estudar, são três principais divisões, três grandes divisões. Como vocês podem observar, a primeira divisão, que vai depois de uma introdução da carta, que vai aí do capítulo 1, verso 18 até o 13, 20,
Resumidamente, aí eu coloquei essas frases como resumo dessas sessões. A primeira sessão, Paulo apresenta a realidade de que todos nós somos culpados diante de Deus. Então, todas as pessoas, homens, mulheres, judeus, gregos, todas as pessoas são culpadas diante de Deus. Não há um justo sequer. No capítulo 3, Paulo enfatiza isso, né? Não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus verdadeiramente. Por isso, todas as pessoas têm uma necessidade moral, né, de justiça, uma necessidade moral de justiça. Então todas essas pessoas precisam de uma operação extraordinária de Deus em seus corações, de uma operação extraordinária de alguma forma. Paulo vai trabalhar isso em outras sessões do livro, para que eles possam ter um contato com Deus, para que eles possam ser salvos. Então, é importante entender essa verdade da primeira sessão, que todas as pessoas são culpadas. Então, nada do que temos de Deus é por nosso merecimento. Mesmo aquelas pessoas que têm um bom procedimento diante da sociedade, essas pessoas, diante de Deus, não há pessoa pura, vamos dizer assim. Né? Jesus já dizia que está escrito, não matarás, mas aquele que se encolerizar contra seu irmão, ficar com raiva do irmão, sem motivo, ele já quebrou o mandamento, não matarás. Então, o critério de avaliação de Deus é um critério muito pesado, de forma que as demandas de Deus são muito pesadas, o homem não consegue satisfazer essas demandas. Por isso, todos são culpados e ninguém consegue ser salvo por si só. A segunda sessão, 3:21 até 5:21, Paulo fala que essa necessidade só pode ser satisfeita através de Cristo, pela imputação, ou seja, em Cristo, Deus passa a considerar a pessoa como justa. Então, seus filhos em Cristo, aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador, Deus passa a considerá-las como justas. Por quê? Porque daí Deus passa a considerá-las baseado na obra de Cristo Jesus. Por isso que Jesus sofreu, morreu, né? Porque ele foi o único homem que sofreu, morreu, sendo perfeito, não cometendo nenhum pecado. Então ele pôde satisfazer essas demandas de Deus e ele pode então nos substituir, de forma que quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos considerados justos. Isso se chama justificação. No capítulo 6, versículo 1 até o 8, 39, que é a seção na qual está inserida o texto que nós lemos, a ênfase é a santificação. Então, aí Paulo vai trabalhar dar uma ênfase maior na obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera essa santificação. Né? E daí, o apóstolo Paulo, então, vai trabalhar com diversos temas, aí, mas a ênfase maior é a santificação. O tema de hoje, a porção de hoje que nós vamos estudar, nos demonstra aí que a vida em submissão ao Espírito, então veja, por isso a sessão trata, né, da santificação, da obra do Espírito. A vida em submissão ao Espírito tem sido decretada por Deus antes da fundação do mundo. Então, por isso, o contexto desse texto fala do decreto de Deus, que Deus predestinou as pessoas antes da fundação do mundo. Então, essa vida em submissão ao Espírito que já foi decretada, que foi planejada, fornece segurança em Cristo, nos traz segurança de nós estarmos em Cristo, de que ninguém pode separar-nos de Cristo, pelas provas do incomparável amor de Deus. Sobre isso, então, que nós vamos estudar hoje. E eu quero trabalhar esse estudo de hoje com os irmãos da seguinte maneira. Paulo, nessa sessão toda, ele vai fazer várias perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São interrogações, mas não significa que o apóstolo Paulo estava querendo saber alguma coisa ou perguntando alguma coisa. São interrogações as quais a sua resposta já estão claras, já é subentendida. Então, quando Paulo fala assim, quem poderá nos separar do amor de Deus? Não é porque ele está querendo saber quem pode nos separar do amor de Deus. Não é porque ele está perguntando para os seus interlocutores, para aqueles que vão receber a carta,
para que esses pudessem informá-lo de uma dúvida dele. Não, é uma pergunta retórica. Então, e a resposta está subentendida. Quem pode nos separar do amor de Deus? Então, a resposta que o apóstolo Paulo queria que as pessoas subentendessem é que ninguém, né? Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então, nessa sessão do capítulo 8, versículo 31 ao 39, o apóstolo vai falar várias perguntas retóricas, tá bom? Eu vou então resumir todas essas perguntas retóricas em 4 perguntas, tá bom? E a gente vai trabalhando então este texto maravilhoso através dessas quatro perguntas retóricas, tá bom? Vou resumir todas essas perguntas em 4 perguntas. A primeira coisa, então, a primeira pergunta que eu quero que você grave, e tem como base aí todo o conteúdo que está no versículo 31 e 32, quem será contra nós? Então, quem será contra nós? Veja que o apóstolo Paulo ele está falando aqui olhando por uma perspectiva da salvação. Então, é óbvio que a resposta é ninguém pode ser contra nós. Mas em que sentido ninguém pode ser contra nós? Ninguém pode atentar contra a vida de um cristão? Claro que pode. Isso aconteceu e vem acontecendo. Mas a perspectiva aqui é a perspectiva da salvação. Ninguém pode ser contra a nossa salvação. Ou seja, ninguém pode tirá-la. Ninguém pode fazer nada em relação à salvação que Deus predestinou antes da fundação do mundo, né? Ninguém pode fazer nada em relação àquilo que Deus já planejou. Então, por isso, a certeza que nós temos, né? A segurança, nós podemos ter a segurança baseado nessa certeza maravilhosa. Então, versículo 31 diz o seguinte, eu peço que você acompanhe aí. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira cláusula aí, que diremos, pois, à vista destas coisas? Ou seja, o que mais podemos dizer diante destas coisas? Essa pergunta faz uma ligação daquilo que o apóstolo Paulo vai começar a falar agora com aquilo que ele vem falando anteriormente. Então, o que eu posso dizer a respeito destas coisas? Que coisas? As coisas que Paulo vinha falando anteriormente. Paulo vinha falando anteriormente da predestinação, né, dos decretos de Deus. Então nós temos aquele famoso texto, né, aos que predestinou, a esses também chamou, a esses também justificou, a estes também glorificou. Então, o que a gente pode dizer tendo em consideração esse decreto de Deus? O que a gente pode dizer? A resposta é, isso nos traz segurança. Então, que diremos, pois, à vista destas coisas? E aí ele traz a pergunta, mais uma pergunta retórica, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se Deus está do nosso lado, quem pode nos vencer? Essa afirmação é a base para a nossa confiança em meio às lutas, em meio às dificuldades. Pois, quem é maior do que Deus? Se o apóstolo Paulo dissesse, olha, o governo está do seu lado, o governo brasileiro está do seu lado. Mesmo assim, nós poderíamos ser derrotados, porque poderia vir outro governo maior, mais poderoso, e derrotar o nosso governo em uma guerra, por exemplo. Mas Paulo está falando aqui de Deus, de alguém indestrutível, de alguém incomparável. E se esse alguém incomparável está do nosso lado, quem será contra nós? Veja que maravilhosa certeza em tempos de dificuldade, em tempos de aflição. Existem vários textos que nos mostram isso, de que Deus, quando nós temos Deus ao nosso lado, por mais que as circunstâncias sejam difíceis, que estejamos atravessando, ou que precisaremos atravessar, nós podemos ter plena confiança de que tudo vai correr, né? E mesmo que isso seja para nós, com uma análise superficial, isso seja para nós doloroso no início, nós sabemos que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o Salmo 118, 6 diz o seguinte: o Senhor está comigo, nada temerei. O que me pode fazer os homens? Salmo 8, 10, uma versão alternativa, diz o seguinte: façam belos planos de batalha,
tremem manobras de ataque, mas saibam que nada disso dará resultado porque Deus está do nosso lado. E 1 João 4,4 diz o seguinte: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, se temos Deus ao nosso lado, e as provas são o seu plano maravilhoso, a morte de Jesus Cristo, tudo aquilo que foi feito por Deus, se temos essas provas, quem poderá ser contra o povo de Deus? Versículo 32, Paulo vai dar mais argumentos, para embasar essa afirmação dele, e ele diz o seguinte no versículo 32: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Alguém poderia perguntar, para o apóstolo Paulo, como ter certeza de que Deus está do nosso lado? Óbvio que Paulo já tinha falado, já vinha falando dessas provas para essa certeza. Mas o apóstolo Paulo lança aqui mais um argumento que dá um checkmate na questão. Ele diz o seguinte, como prova dessa verdade de que Deus está com os seus filhos. Ele usa o argumento, aqui no versículo 32, do maior para o menor. Ou seja, se Deus entregou aquilo que é mais importante por amor da igreja, ou seja, se Deus entregou o seu próprio filho, como também não cuidará de todas as outras coisas necessárias para que a gente continue crendo, para que a gente continue na salvação. Então veja, o argumento do apóstolo Paulo, ele é irrefutável, pois não há nada para o Pai, não há nada mais precioso para o Pai do que o seu próprio Filho. E se Deus entregou, por amor da igreja, o seu próprio Filho, como ficaremos preocupados com as outras coisas dessa vida? Não temos motivo algum para andar ansiosos ou preocupados com as outras coisas dessa vida. Por isso, um texto muito bonito, João 3,16 diz o seguinte: Pois Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta primeira pergunta retórica, esse primeiro ponto que eu passei para os irmãos, nos traz então a seguinte certeza: nada nem ninguém pode ser contra nós, no sentido salvífico, na perspectiva da salvação. Ninguém pode tirar a salvação dos filhos de Deus. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, nós vimos que os governos ditatoriais da época, o império da época, atentou contra a vida dos apóstolos, a maioria deles, e até mesmo tirou a vida deles. Mas isso estava sob o controle de Deus. E o mais importante, eles não puderam tocar na alma dos apóstolos, que é o mais importante. A nossa perspectiva deve ser a seguinte: essa vida é passageira. Essa vida não é nada perto da eternidade. Deus nos garante, em Cristo Jesus, viver a eternidade ao seu lado. Por isso a certeza é: nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. A segunda questão que eu quero compartilhar com os irmãos, e a segunda pergunta retórica, está no versículo 33. E nós podemos resumir essa pergunta na seguinte frase: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olhando para o versículo 33, que diz o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quem se atreve a acusar aqueles que Deus escolheu? A primeira frase aí, quem tentará acusação com os eleitos, é interessante. As acusações, se elas não são encaradas de maneira correta, elas podem enfraquecer a nossa fé. E é interessante como as Sagradas Escrituras
nos fala de acusações vindas de diversos lados. As acusações vêm de Satanás. Satanás nos acusa diante de Deus. É isso que diz Apocalipse 12:10. Olha só. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então Satanás nos acusa diante de Deus. Nós somos acusados também pela lei. A lei de Deus, embora seja boa, confronta o nosso coração que é pecador. Então, quando olhamos para a lei de Deus, nós vemos que nós não conseguimos obedecê-la plenamente, pois ela é muito exigente. Nós não conseguimos, nós somos pecadores. Por isso, a lei de Deus nos acusa. O texto que eu citei, aquele que se encolerizar contra seu irmão, segundo Jesus, já quebrou o mandamento: não matarás. E quem nunca se encolerizou contra alguém? Até de maneira injusta. Por isso o apóstolo Paulo está falando: nenhuma dessas acusações tem poder para tirar a nossa salvação. Nós somos acusados também pela nossa consciência. A nossa consciência, ela é muito importante, nós devemos sempre mantê-la limpa. Todavia, ela não é o padrão, o critério absoluto do nosso relacionamento com Deus. Por isso o apóstolo João disse: se o seu coração te condena, maior é Deus do que o seu coração. O texto diz: é Deus quem o justifica. Ou seja, porque o próprio Deus é quem declara que os filhos de Deus são justos diante dele. É óbvio, irmãos, que essa justiça não vem das nossas obras, da nossa bondade. Nós somos declarados justos por conta de Cristo Jesus, por causa do sacrifício dele na cruz. Então, se Deus nos declara no seu tribunal justos diante dele, quem poderá, diante desse juiz, nos acusar na perspectiva da salvação, a ponto de perdermos a comunhão com Deus, de perdermos a salvação? Então, essa é a ideia do texto. E Romanos 8:1, em uma versão alternativa, diz o seguinte: portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo. E Romanos 5:9 diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A doutrina da justificação, ela é essencial para a nossa fé. A doutrina da justificação nos diz que no seu tribunal, o supremo juiz, que tinha todos os motivos para nos condenar, através de seu Filho Jesus Cristo e das obras de seu Filho, ele nos absolve. Veja, essa absolvição não é uma absolvição leviana, no sentido de que Deus não esquece do nada, não perdoa do nada, porque ele seria injusto se ele fizesse assim. Ele perdoa, só que porque esse pecado foi pago. Jesus levou os pecados do seu povo. Isso é justificação. E essa pergunta traz que certeza para nós? Certeza é que nada nem ninguém pode acusar os eleitos diante de Deus. É claro que os eleitos podem sofrer acusação diante dos homens, os apóstolos foram acusados, e nós, como somos pecadores, podemos ser acusados justamente porque cometemos erros. Todavia, o que o texto está dizendo é da perspectiva da salvação. Ninguém pode tirar a salvação ou desfazer aquilo que Cristo já fez na cruz pelos filhos dele. A terceira pergunta retórica, que é o terceiro ponto de nossa mensagem de hoje, está no versículo 34. Resumido aí na pergunta retórica: quem os condenará? Se referindo aos eleitos, quem os condenará? O versículo 34 diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem os condenará? A resposta implícita
subentendida aí é que ninguém pode condenar. É muito parecido com a pergunta anterior da acusação, né? Só que a acusação é diferente de condenação ali, legalmente tem uma diferença, mas para o nosso estudo aqui vamos considerar como coisas similares. Então a ideia é de que se ninguém pode nos acusar em relação, numa perspectiva da salvação, ninguém pode também condenar. Bom? E o argumento de Paulo aqui é muito interessante, porque Paulo, em seu argumento, ele apresenta aqui uma espécie de resuminho do que é o próprio Evangelho. Né? Talvez nenhum outro versículo, pelo menos eu não me lembro de nenhum outro versículo único assim que por si só já resuma tanto o Evangelho. Então, Paulo apresenta aqui os motivos, né? Por que ninguém pode condenar? Porque Cristo Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Não precisa de mais argumentos. Né? Paulo simplesmente derrubou aqui, e isso deve derrubar também todas as nossas dúvidas, nos trazer grande tranquilidade. Cristo Jesus, eu até coloquei os numerozinhos aí, né? 4 coisas, né? Cristo Jesus morreu. Cristo Jesus ressuscitou. Ele foi glorificado, está à direita de Deus e ele intercede por nós. Ele, além de tudo isso, advoga por nós diante de Deus. É como se Cristo, diante do Pai, nos momentos que você mais precisa, seja por fraquezas, seja por causa do pecado, Cristo Jesus está diante do Pai dizendo: olha, Pai, eu morri por aquele meu filho, por aquela minha filha, e Cristo Jesus ele tem todos os argumentos para poder interceder diante do Pai. Eu dei o exemplo aqui, mas nós não sabemos como isso ocorre, mas sabemos que é uma realidade, é um grande mistério, uma grande maravilha que nos traz segurança. Cristo já consumou a sua obra e ninguém pode desfazer aquilo que Cristo fez. Por isso, 1 João, capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Todas as pessoas são sujeitas ao pecado, até mesmo aqueles que já tiveram encontro com Cristo. Todavia, a pessoa que peca não deve continuar em seu erro, ela deve se apresentar a Jesus em oração, pois ela tem um advogado junto ao Pai que intercede por nós. Então, quem condenará os filhos de Deus? Então, a certeza que isso nos traz é: nada nem ninguém os pode condenar, ou seja, nada nem ninguém pode condenar os filhos de Deus. E a quarta e última pergunta retórica, que é a quarta e última parte de nossa mensagem a respeito do texto, Paulo amplia aqui, amplia mais essa segurança, dizendo, apontando para circunstâncias e pessoas, né? Circunstâncias e pessoas, dizendo que nada disso pode nos separar do amor de Deus. Então, a quarta pergunta retórica é: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Isso está registrado aí, os argumentos, né, para a resposta implícita nessa pergunta, que é: ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Então, os argumentos para isso está no versículo 35 até o versículo de número 39, o qual nós vamos ler essa ampliação aqui de argumentação do apóstolo Paulo. O recurso retórico isso é chamado de gradação. Quando Paulo vai aumentando a ênfase, aumentando a intensidade, ali dando mais argumentos, isso é muito bonito, é muito até mesmo poético nessa parte do texto. E diz o seguinte, versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então Paulo dá aqui no versículo 35 dificuldades naturais dessa terra. Então, estamos vivendo um tempo de crise aí, né? De pandemia. Será que essas coisas podem nos afastar do amor de Deus? Não, obviamente não. Então, essa verdade deveria nos trazer tranquilidade, que o principal nós temos e ninguém pode nos tirar, nem governo, nem ditadores dessa terra, nada, nem ninguém pode nos tirar. Versículo 36.
Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo cita aqui o Salmo 44, versículo 22, para demonstrar que nem o terror da morte, e até mesmo o terror da morte, está longe de ser um motivo que nos separe do amor de Deus. Veja, Paulo passava por essa circunstância constantemente. E hoje nós estamos aí com essa crise, né, com pessoas muito temerosas, com medo da morte, com medo desse vírus. Nós sabemos que existem muitas questões políticas aí, muitas narrativas desencontradas, ideológicas. Todavia, o fato é que existem muitas pessoas com medo. Esse texto aqui nos traz essa segurança. Nem o terror da morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Versículo 37 em diante. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que agora, do versículo 37 até o versículo 39, Paulo dá exemplo de dificuldades maiores, né, que não são só dificuldades terrenas, mas Paulo dá o exemplo aqui, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, né, que é poderes angelicais, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade. Então, nada, nenhuma destas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E que tipo de certeza esta verdade, esta pergunta retórica nos traz? A certeza de que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, nenhum tipo de circunstância. Bom, estamos terminando aqui, vamos caminhando para a conclusão e para a aplicação. E eu trago como pergunta para a aplicação, além das aplicações que foram feitas durante o nosso comentário do texto, eu trago a seguinte pergunta: você está em Cristo? Por que essa pergunta é importante? Porque todas essas promessas, todas essas maravilhosas palavras do apóstolo Paulo são direcionadas para a igreja de Jesus Cristo, para aqueles que estão em Cristo. Pois aqueles que não estão em Cristo, segundo o apóstolo Paulo diz em outra carta, Efésios capítulo 2, Paulo diz que aqueles que não estão em Cristo ainda estão debaixo da ira de Deus. A palavra ira é juízo, ódio. Estão debaixo do juízo de Deus. Então essa pergunta é importante. Muitas pessoas olham para esses textos e ou alguns versículos dessa perícope que nós estudamos e têm plena confiança de que isso se refere a elas. Mas a pergunta que nós devemos fazer, muito importante, de cada um de nós deve fazer para nós mesmos é: estamos em Cristo? Você está em Cristo? Bom, se você diz sim, eu estou em Cristo, meu irmão, então não deixe que nenhuma circunstância dessa vida retire a certeza do amor de Deus pela sua vida. Essas razões não somente servem para dar-nos a nossa certeza da salvação, mas para dar-nos motivação em tudo. Isso deve nos motivar a acordar pela manhã, a fazer os nossos trabalhos, a cuidar dos filhos, a enfrentar as dificuldades dessa vida, a escassez dessa vida, as decepções, as frustrações com as outras pessoas e com nós mesmos, porque nos frustramos com as nossas próprias atitudes, muitas vezes com o nosso próprio pecado. Se você está em Cristo, então busque suas certezas da Escritura Sagrada. Não busque daquilo que você está sentindo em determinado momento. Que não seja uma certeza subjetiva, pois o que sentimos oscila. Dias que estamos bem, dias que não estamos tão bem. Mas a nossa certeza é objetiva, retirada da Escritura Sagrada, algo que está fixo. É isso que Deus quer para nós.
Agora, se você me diz, meu irmão, eu acho que eu não estou em Cristo, então você deve se entregar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. Você deve procurar entender estas verdades, o porquê Jesus teve que se sacrificar, porque houve essa necessidade, porque as pessoas estão debaixo da ira de Deus e sem o sacrifício de Cristo não há como ninguém se salvar. Quem não está em Cristo não tem o amor de Deus. Então, se você percebe que você ainda não teve um encontro com Jesus Cristo, então se entregue a Jesus Cristo com todo o seu coração e abrace-o, independente do que as pessoas vão dizer, independente de tudo. Cristo é aquilo que há de mais precioso nessa terra. E eu quero deixar aqui a pergunta do Catecismo de Heidelberg, a pergunta de número 1 do Catecismo de Heidelberg, e a resposta, né? Eu quero deixar aqui porque é um texto que mexe muito com todo aquele que ama a Jesus Cristo. E essa pergunta diz o seguinte: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para viver para ele de agora em diante. Glória a Deus por essa verdade do Catecismo de Heidelberg. Leia esse catecismo, leia esse texto novamente, meditando em todas essas verdades que podemos estudar aqui. Vamos então orar. Eu quero orar junto com você que está em Cristo, mas está se sentindo inseguro ou insegura. E eu quero orar com você que quer se entregar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de sua vida. Ó bendito Senhor e Salvador, nós estivemos estudando a Tua Palavra, ó Pai, e pudemos, ó Deus, observar estas maravilhosas certezas que nos dão tanta segurança em Cristo Jesus. Obrigado pelos Teus decretos, obrigado pela morte de Cristo, Sua ressurreição, Sua ascensão, e obrigado porque um dia Ele irá retornar, Pai querido, para consumar todas as coisas. Eu quero orar, Senhor, juntamente com aquele que está inseguro ou insegura, triste pelas circunstâncias dessa vida. Ó Deus, traga segurança a esse coração, que as provas do amor de Deus nesse texto possam trazer segurança inefável no coração dessa pessoa. Enche com Teu Espírito Santo, trazendo, ó Pai, serenidade, Pai querido, e motivação genuína para que este meu irmão, esta minha irmã possa, Pai querido, viver a sua vida para a glória do Teu nome. Ó Pai, se há alguém que deseja aceitar ao Senhor como único e suficiente Salvador, ó Senhor, eu peço a Ti que convença essa pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Que converta essa pessoa, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo adentre esse coração, que ela possa ter a plena certeza e convicção da salvação. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo, a quem seja o louvor e a honra para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e que vocês tenham um ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Nos lembremos das certezas da salvação, das certezas do amor de Deus por nós, que nos traz tanta segurança. Deus abençoe a todos.